Graça e paz a todos vocês. Mais uma vez nós vamos meditar na palavra de Deus. Estamos lendo o livro dos Salmos. Vamos ler hoje alguns versículos do Salmo 44. Nós vamos ler versículo 1 até o versículo 4 da palavra de Deus. Salmos 44, que diz o seguinte: Com os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus. Os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizastes no tempo deles, nos dias da antiguidade. Com a tua própria mão expulsaste as nações para estabelecer os nossos antepassados. Arruinaste povos e fizeste prosperar os nossos antepassados. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força de seu braço que alcançaram a vitória, mas foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. És tu, meu rei e meu Deus, és tu que decretas vitórias para Jacó. Interessante esse texto do salmista. E nós estamos fazendo a leitura do livro dos Salmos, acompanhado deste livro, Um Ano com Salmos, de Elben César. E nós vamos refletir hoje um pouco sobre o tema patrimônio histórico. Interessante que quando nós pensamos em patrimônio histórico, nós levamos a nossa mente a pensar em edificações antigas, em objetos antigos e pensar em muitas outras coisas da antiguidade e esquecemos que a história faz parte do patrimônio histórico. Porque é interessante que o salmista ele fala da história que lhe foi contada. A história, ela nos ensina muito. É a história que nos edifica. É a história que nos encoraja. É a história que nos faz tomar decisões para o presente e futuro. Mas interessante é que o salmista conta a história do povo dele realizada por Deus. Não tem como você estudar a história chamada secular sem entrelaçar nessa história o Senhor da história, Deus. Uma vez que nós cremos que Deus é o Criador de todo o universo e de todas as coisas que existem, logo, a história não existe sem a presença de Deus. O relacionamento entre criador e criatura, ou criador e criação, é muito íntima. Deus é o Senhor da história. Você faz parte do patrimônio histórico de Deus. A sua vida não existe sem a história divina entrelaçada nela. Ou você pensa que você é o Senhor da história da sua vida? Se você analisar, você não sabe como você nasceu. Alguém te contou. Não é você que narra a sua história desde a sua geração, na barriga da sua mãe, até o nascimento. Não. A partir de algum momento da sua vida, você consegue compreender as coisas. Mas, daquele tempo para trás, você não sabe. Alguém te conta. E mesmo depois que você passa a ter compreensão do que é certo, do que é errado, e compreensão geral das coisas, você não está livre da presença de Deus na história da sua vida. O salmista, ele reconhece que Deus é o grande herói da história da vida dos seus antepassados. O herói da história de Israel não foram os homens, foi Deus. E o salmista reconhece isso. Não foi pelo braço forte deles, não foi pela espada que eles conquistaram a terra, mas foi pela tua mão direita, pelo a luz do teu rosto que eles conquistaram. Interessante que o salmista conclui o verso dizendo: por que Deus fez isso com o povo de Israel?
pelo seu amor por eles, diz o salmista. Você sabe por que você conquistou grandes coisas na sua vida? Você sabe por que você conquistou o estudo? Você sabe por que você conquistou sua casa própria? Você sabe por que você tem seu emprego? Você sabe por que você está vivo hoje? Por causa do amor de Deus por você. Não seja orgulhoso. Não seja soberbo. Não acha que você é o Senhor da história. Deus é o Senhor da história. Tudo que aconteceu de bom na sua vida, Deus fez pelo seu amor por você. Toda a sua história está no controle das mãos de Deus. Saiba sempre disso. Deus cuida de você. Você faz parte do patrimônio histórico de Deus. Eu vou orar por você neste momento. Querido Deus, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero, Deus, agradecer-te, ó Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a minha vida. Eu quero agradecer-te, ó Deus, pela vida dos meus filhos, pela vida da minha esposa. Obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado, Senhor, pelo ar que eu respiro. Obrigado, Pai, pelo sol que brilha e também pela chuva que o Senhor manda, que nós somos gratos a Ti, pelo frio, ó Deus, e também pelo calor que aquece. Somos gratos por todas as situações em nossas vidas, porque tudo vem de Ti e por amor do Senhor a nós. Deus, muito obrigado. Obrigado pelo alimento. Obrigado, Pai, pelos meus irmãos em Cristo. Obrigado, Senhor, pelos meus colegas de trabalho. Obrigado, Senhor, pela minha grande parentela. Obrigado pelos meus irmãos. Obrigado pelos meus tios, primos e todos os meus familiares. Obrigado pelos familiares da minha esposa, ó Deus. Senhor, quero colocar neste momento, ó Deus, não só a minha gratidão, mas colocar também diante do Senhor as nossas aflições. Deus, eu quero colocar diante do Senhor as pessoas que estão assistindo este vídeo, que estão ouvindo, ó Deus, essa mensagem. Que eles possam, ó Deus, compreender, aqueles que ainda não entenderam que não são nada sem a Tua presença, que aqueles que pensam que são os construtores da própria história. Eu quero colocar diante do Senhor a vida dessas pessoas. Que o Teu Espírito Santo possa mostrar a eles, ó Deus, que é o Senhor quem age na vida deles. E que se não for o Senhor, nada eles conseguem. Se não for o Senhor, não haverá conquistas. Ó Deus, muito obrigado. E peço que o Senhor guarde também, eu peço que o Senhor cuida também, ó Deus, dos pastores, teus servos, que têm dedicado a vida, Deus, em conduzir o teu rebanho. Peço também que o Senhor continue abençoando a minha igreja. Peço que o Senhor também continue abençoando o meu ministério. Eu peço que o Senhor continue, ó Deus, abençoando as pessoas que ali entram naquela igreja, que ali frequentam, ó Deus, as pessoas que estão dispostas a ir ali adorar o Senhor. Deus, muito obrigado. Eu peço que o Senhor nos ensine a cada dia a entender que o Senhor é quem narra a nossa história. Cuide de nós, ó Deus. Eu oro e agradeço ao Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, querido. Que Deus possa abençoar vocês, queridos e queridas, que vocês tenham um dia abençoado pelo Senhor. Saiba que você, sem a presença de Deus, não acrescenta 1 segundo e 1 centímetro ou 1 milímetro na história da sua vida. Que Deus o abençoe.